O Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2014. Terceira seção. A reprodução e a circulação do capital social total. Capítulo 20. Reprodução simples. Item 6, 7, 8, 9, as páginas 526 a 540. Resta ainda por analisar o capital constante do setor 1 igual a 4.000. Capital constante. Esse valor é igual ao valor dos meios de produção consumidos na produção dessa massa de mercadorias, valor que reaparece no produto mercadoria 1. Esse valor que reaparece que não foi produzido no processo de produção 1, mas que nele ingressou no ano anterior como valor constante, como valor dado de seus meios de produção. Existe agora na parte integral da massa de mercadoria 1, a qual não é absorvida pelo setor 2, e o valor dessa massa de mercadorias que assim se conserva nas mãos dos capitalistas 1 é precisamente igual a 2/3 do valor do seu produto mercadoria anual inteiro. No caso do capitalista individual, que produz um meio de produção particular, poderíamos dizer que ele vende seu produto mercadoria, transforma-o em dinheiro, e ao transformá-lo em dinheiro também reconverteu neste último a parte constante de valor do seu produto. Com essa parte de valor transformada em dinheiro, compra novamente de outros vendedores de mercadoria os seus meios de produção, ou transforma a parte constante do valor de seu produto numa forma natural sob a qual ele pode funcionar novamente como capital constante produtivo. Agora, pelo contrário, esse pressuposto se torna impossível. A classe capitalista 1 compreende a totalidade dos capitalistas que produzem meios de produção. Além disso, o produto mercadoria de 4.000 libras que permaneceu em suas mãos é uma parte do produto social que não pode ser trocada por nenhuma outra, pois não existe em qualquer outra porção do produto anual dado. Com exceção dessas 4.000 libras, todo o restante já foi utilizado. Uma parte foi absorvida pelo Fundo de Consumo Social e outra tem de repor o capital constante do setor 2, que já intercambiou tudo aquilo de que ele poderia dispor no intercâmbio com o setor 1. A dificuldade se resolve com bastante simplicidade se levarmos em conta que todo produto mercadoria do setor 1, quanto à sua forma natural, consiste de meios de produção, isto é, dos elementos materiais do próprio capital constante. Aqui se mostra o mesmo fenômeno que antes no caso do setor 2, apenas sob outro aspecto. Em 2, o produto mercadoria inteiro consistia em meios de consumo. Nota do item 6, o capital constante do setor 1. 48 e nota da tradução. A partir daqui, manuscrito 2 de Friedrich Engels. Acréscimo de Engels neste ponto, Neste ponto, Engels passa do manuscrito 8 ao manuscrito 2, que serviria de base para a exposição dos próximos 4 itens, do 6 ao 9. O leitor deve atentar para o fato de que toda essa passagem encontra-se originalmente sob a rubrica exposta sem a circulação monetária, e assim diferencia-se da exposição precedente baseada no manuscrito 8, conforme Mega 2/13, Berlim, Academy, 2008, página 532 e 533. Por isso, uma parte desse produto mercadoria, medida pelo salário e mais o mais-valor contido nesse produto, podia ser consumida pelos seus próprios produtores. Aqui, em 1, o produto mercadoria inteiro consiste em meios de produção, edifícios, maquinarias, recipientes, matérias-primas, matérias auxiliares, etc. Por conseguinte, uma parte deles, a saber, aquela que repõe o capital constante empregado nessa esfera, pode funcionar de novo imediatamente e em sua forma natural como componente do capital produtivo, na medida em que entra na circulação. Ela circula no interior da classe 1. Em 2, uma parte do produto mercadoria é consumida individualmente in natura, pelos seus próprios produtores. Em 1, ao contrário, uma parte do produto é produtivamente consumida in natura, pelos seus produtores capitalistas. Na parte do produto mercadoria 1, igual a 4.000 libras de capital constante, reaparece o valor constante de capital consumido nessa categoria e reaparece precisamente sob uma forma natural na qual ele pode voltar a funcionar imediatamente como capital constante produtivo.
Em 2, a parte do produto mercadoria de 3.000, parte cujo valor é igual ao salário mais o mais valor, que é igual a 1.000, entra diretamente no consumo individual dos capitalistas e trabalhadores do setor 2, enquanto, ao contrário, o valor constante de capital desse produto mercadoria igual a 2.000 não pode reingressar no consumo produtivo dos capitalistas, mas tem de ser reposto por meio de troca com 1. Em 1, ao contrário, a parte de seu produto mercadoria de 6.000, parte cujo valor é igual ao salário mais valor, igual a 2.000, não ingressa no consumo individual dos seus produtores e tampouco pode fazê-lo no que diz respeito à sua forma natural. Ela precisa antes ser intercambiada com 2. Inversamente, a parcela constante de valor desse produto igual a 4.000 encontra-se numa forma natural na qual essa parte, considerando-se a classe capitalista de 1 em sua totalidade, pode funcionar diretamente, uma vez que mais como capital constante dessa classe. Negrito. Em outras palavras, o produto integral do setor 1 consiste de valores de uso que, quanto à sua forma natural, no modo de produção capitalista, só pode servir de elementos do capital constante desse produto no valor de 6.000, portanto, 1/3, 2.000, repõe o capital constante do setor 2 e os 2/3 restantes o capital constante do setor 1. O capital constante do setor 1 é composto de uma massa de diversos grupos de capitais investidos em diferentes ramos que produzem meios de produção, tanto nas fundições de ferro, tanto nas minas de carvão, etc. Cada um desses grupos de capital, ou cada um desses capitais sociais agrupados, se compõe, por sua vez, de uma massa maior ou menor de capitais individuais que operam de modo autônomo. Primeiramente, o capital da sociedade. Por exemplo, 7.500 libras, que podem significar milhões. Se decompõe em diferentes grupos de capital. O capital social de 7.500 é decomposto em partes separadas e cada qual é investido num ramo particular de produção. A parcela do valor social de capital investido em cada ramo particular da produção consiste, segundo a forma natural, nos meios de produção próprios de cada esfera produtiva particular. Por outro lado, e por outro, na força de trabalho necessária e dotada de qualificação adequada para a consecução desse empreendimento. Força esta que é modificada de diversas maneiras pela divisão do trabalho, de acordo com o tipo específico de trabalho. Nota da tradução. Na segunda edição, força específica de trabalho. No manuscrito 2, página 145, trabalho parcial. Nota NIA. Que tem de ser realizado em cada esfera individual da produção. A parte do capital social investido em cada ramo particular da produção consiste, por sua vez, na soma dos capitais nele investidos e que funcionam de forma autônoma. Isso vale, obviamente, para ambos os setores, 1 e 2. No que diz respeito ao valor de capital constante, que no caso 1 reaparece sob a forma de seu produto mercadoria, tal valor reingressa em parte como meio de produção na esfera particular da produção ou mesmo nas empresas individuais, da qual ele saiu como produto. Por exemplo, o cereal na produção do cereal, o carvão de carvão e o ferro, sob a forma de maquinários na produção de ferro, entre outros. Mas, na medida em que os produtos parciais nos quais consiste o valor constante de capital do setor 1 não reingressam diretamente em sua esfera de produção, particulares ou individuais, eles apenas trocam de lugar. Sob a forma natural, ingressam em outra esfera de produção do setor 1, enquanto o produto de outras esferas de produção desse mesmo setor os repõe in natura. É uma mera troca de lugar desses produtos. Todos eles reingressam como fatores que repõem capital constante em 1, com a única diferença de que, em vez de fazê-lo num grupo de 1, fazem-no em outro. Na medida em que aqui ocorre uma troca entre os capitalistas individuais de 1, o que se tem é a troca de uma forma natural de capital constante por outra forma natural de capital constante, de uma variedade de meios de produção por meios de produção de outra variedade. Trata-se de um intercâmbio mútuo entre as diversas partes constantes e individuais do capital do setor 1. Na medida em que não servem de meio de produção diretamente em seus próprios ramos de produção, os produtos são afastados de seus locais de produção, transferidos para outro local, e assim repõem-se uns aos outros. Em outras palavras, de modo semelhante ao que ocorreu em 2, com o mais valor, no caso de 1, cada capitalista, na proporção em que é coproprietário desse capital constante de 4.000,
retira dessa massa de mercadorias os meios de produção que lhe correspondem e dos quais necessita. Se a produção fosse socializada em vez de ser capitalista, é evidente que esses produtos do setor 1 seriam distribuídos ou redistribuídos de forma não menos contínua, como meios de produção entre os vários ramos produtivos desse setor, com vistas à reprodução. Uma parte permaneceria diretamente na esfera da produção, onde ela surgiu, como produto, enquanto a outra, ao contrário, seria levada para outros locais da produção, e o resultado seria o vai e vem contínuo entre os diversos locais de produção desse setor. Nota da tradução. No manuscrito 2, página 146, lê-se aqui, entre parênteses, este ponto será completado mais adiante. Item 7. Capital variável e mais valor nos dois setores. Nota da tradução. Acréscimo de Engels, Nia. Nota da tradução. Neste item, Engels alterou substancialmente o texto do manuscrito 2, páginas 146 e 147. A passagem correspondente está produzida no apêndice 9, página 667 da tradução. O valor total dos meios de consumo produzidos anualmente é, portanto, igual ao valor do capital variável do setor 2 reproduzido durante o ano, ao qual se acrescenta um novo mais valor do setor 2 produzido, isto é, igual ao valor produzido em 2 durante o ano, mais o capital variável de 1 reproduzido no decorrer do ano e o novo mais valor de 1 produzido nesse mesmo período, isto é, o mais valor de capital produzido em 1 durante o ano. Sob o pressuposto da reprodução simples, pois o valor total dos meios de consumo anualmente reproduzidos ou produzidos é igual ao produto anual de valor, isto é, igual à totalidade do valor produzido durante o ano pelo trabalho social, e assim entende ser, já que esse valor é inteiramente consumido na produção simples. A jornada de trabalho total da sociedade se decompõe em duas partes. Primeiro, trabalho necessário. No decorrer do ano, ele cria valor de 1.500 libras variáveis. Segundo, mais trabalho. Ele gera um valor adicional ou mais valor de 1.500 libras de mais valor, e a soma desses valores é igual a 3.000, que é igual ao valor dos meios de consumo anualmente produzidos de 3.000. O valor total dos meios de consumo produzidos durante o ano é, portanto, igual ao valor total produzido pela jornada de trabalho integral da sociedade nesse mesmo período, igual ao valor do capital variável social acrescido do mais valor social, igual ao novo produto anual total. Mas sabemos que, embora essas duas grandezas de valor coincidam, nem por isso o valor total das mercadorias de 2 dos meios de consumo foi de modo algum produzido nesse setor da produção social. Se coincidem, é porque o valor constante de capital, que reaparece em 2, equivale ao novo valor produzido em 1, valor variável de capital acrescido de mais valor. Por isso, variável mais valor pode comprar a parte do produto de 2 que representa valor constante de capital para seus produtores, no setor 2. Evidencia-se assim porque, embora para os capitalistas do setor 2, o valor de seu produto se decomponha em capital constante mais capital variável mais valor. O valor desse produto socialmente considerado possa ser decomposto em variável mais valor. Isso só é assim porque o capital constante do setor 2 equivale aqui a capital variável mais valor do setor 1. E esses dois componentes do produto social trocam entre si, por meio de seus intercâmbios, suas formas naturais. Por conseguinte, após essa conversão, capital constante de 2 volta a existir em meios de produção, ao passo que capital variável mais valor de 1 em meios de consumo. Foi essa circunstância que permitiu a Adam Smith afirmar que o valor do produto anual se decompõe em variável mais valor. Isso, primeiro, só vale para a parte do produto anual que consiste de meios de consumo, e segundo, não é válido no sentido de que esse valor total seja produzido em 2 e, por conseguinte, seu valor produto seja igual ao valor variável de capital adiantado em 2, acrescido de mais valor, produzido em 2. É válido apenas no sentido de que 2, ou setor 2, é igual a capital constante mais capital variável mais valor, que é igual a setor 2 variável mais valor, mais setor 1 variável mais valor. Ou por quê? O setor 2 e seu capital constante é igual ao setor 1 e seu capital variável mais valor. Disso se segue, ademais, ainda que a jornada de trabalho da sociedade, isto é, o trabalho despendido durante o ano inteiro pela totalidade da classe trabalhadora, assim como cada jornada de trabalho individual, só se decompõe em duas partes, a saber, em trabalho necessário e mais trabalho.
Ainda que, por conseguinte, o valor produzido por essa jornada de trabalho só se divida do mesmo modo em duas partes, ou seja, o valor variável de capital, isto é, a parte de valor com que o trabalhador compra seus próprios meios de reprodução, e o mais valor que o capitalista pode gastar em seu próprio consumo individual. Vemos que, considerando as coisas do ponto de vista social, uma parte da jornada de trabalho social é gasta exclusivamente na produção de novo capital constante, isso é, de produtos que se destinam exclusivamente a funcionar no processo de trabalho como meio de produção, e assim como capital constante no processo de valorização que o acompanha. De acordo com o nosso pressuposto, a jornada de trabalho social total se apresenta num valor monetário de 3.000 libras, dos quais apenas um terço é igual a 1.000, que é igual a 1.000, é total. Se apresenta num valor monetário de 3.000, dos quais apenas um terço é igual a 1.000 é produzido no setor 2, em que se fabricam meios de consumo, isto é, as mercadorias nas quais todo o valor variável de capital e o mais valor total da sociedade é finalmente realizado. Segundo esse pressuposto, portanto, 2/3 da jornada de trabalho social são empregados na produção de novo capital constante, embora, do ponto de vista dos capitalistas e trabalhadores individuais do setor 1, esses 2/3 da jornada de trabalho social sirvam meramente para a reprodução de valor variável, de capital acrescido de mais valor, exatamente como o último 1/3 da jornada de trabalho social do setor 2. No entanto, do ponto de vista social, e mesmo assim, desde o que corresponde ao valor do uso do produto, esses 2/3 da jornada de trabalho social, considerados do ponto de vista social, bem como do ponto de vista do valor de uso do produto, produzem apenas reposição do capital constante incluído ou capital consumido no processo de consumo produtivo. Também, quando considerado do ponto de vista individual, esses 2/3 da jornada de trabalho produzem, de fato, um valor total que, para seus produtores, é apenas igual ao valor variável de capital acrescido do mais-valor, mas não produzem quaisquer valores de uso que possibilitem os gastos de salários ou mais valor. Seu produto é um meio de produção. Primeiramente, é necessário observar que nenhuma parte da jornada de trabalho social, seja em 1 ou em 2, serve para produzir o valor de capital constante utilizado nessas duas grandes esferas da produção e nelas atuante. Elas só produzem valor adicional, 2.000 do setor 1, variável mais valor, e 1.000 do setor 2, variável mais valor, em avaliação ou adição ao valor constante de capital de 4.000 libras de capital constante do setor 1, mais 2.000 de capital constante do setor 2, o valor novo que foi produzido sob a forma de meios de produção ainda não é capital constante. Ele é destinado a funcionar como tal apenas no futuro. O produto total do setor 2, os meios de consumo, é, de acordo com seu valor de uso, considerado concretamente em sua forma natural, o produto de 1/3 da jornada de trabalho social realizado pelo setor 2. É o produto dos trabalhos em sua forma concreta, como trabalho têxtil, trabalho na panificação, etc., que foram aplicados neste setor. Isto é, o produto desses trabalhos, na medida em que funciona como elemento subjetivo do processo de trabalho. Em contrapartida, no que diz respeito à parte constante de valor desse produto 2, tal parte só reaparece num novo valor de uso, numa nova forma natural, a forma de meios de consumo, ao passo que antes ela existia sob a forma de meios de produção. O valor dessa parte foi transferido pelo processo de trabalho que o fez passar da sua velha forma natural à sua forma natural nova. Mas o valor desses 2/3 do valor produto, igual a 2.000, não foi produzido no processo de valorização de 2 realizado nesse ano. Exatamente como o produto de 2, considerado do ponto de vista do processo de trabalho, é o resultado de um novo trabalho vivo e operante e de seus meios de produção dados, pressupostos nos quais esse trabalho se efetiva, como em suas condições objetivas, assim também do ponto de vista do processo de valorização, o valor produto de 2, igual a 3.000, é composto do valor novo 500 variável mais 500 de mais valor igual a 1.000, produzidos por esse, 1/3 da jornada de trabalho social recentemente agregado e de um valor constante no qual estão objetivados 2/3 de uma jornada de trabalho social passada, transcorridas antes do processo de produção do setor 2 aqui considerado. Essa parcela de valor do produto do setor 2 se apresenta numa parcela do próprio produto,
ela existe em uma quantidade de meios de consumo no valor de 2.000, igual a 2/3 de uma jornada de trabalho social. Essa é a nova forma de uso na qual ela reaparece. A troca de uma parte dos meios de consumo igual a 2.000, capital constante de 2, por meios de produção do setor 1, que é igual a 1.000 de variável e 1.000 de mais valor desse setor. É, na verdade, um intercâmbio de 2/3 da jornada de trabalho total, que não constituem parte alguma do trabalho desse ano, mas, ao contrário, transcorreram antes dele, por 2/3 da nova jornada de trabalho agregada durante esse ano. Mas esses 2/3 da jornada de trabalho social desse ano não poderiam ser empregados na produção de capital constante e, ao mesmo tempo, constituir valor variável de capital, acrescido de mais valor, para seus próprios produtores, se não tivessem tido de se intercambiar por uma parcela de valor dos meios de consumo consumidos durante o ano, nos quais se encerravam 2/3 de uma jornada de trabalho social realizada e despendida antes, e não durante esse ano. O que se tem é uma troca de 2/3 da jornada de trabalho desse ano por 2/3 da jornada de trabalho despendida antes desse ano. Um intercâmbio entre tempo de trabalho desse ano e tempo de trabalho anterior a esse ano. Isso nos esclarece, portanto, o enigma de por que o produto de valor de toda a jornada de trabalho social pode se decompor em valor variável de capital acrescido de mais valor, ainda que 2/3 dessa jornada de trabalho não tenham sido despendidos na produção de objetos, nos quais o capital variável ou mais valor se pudesse realizar, mas antes na produção de meios de produção destinados a repor capital consumido durante o ano. Isso se explica simplesmente dizendo que 2/3 do valor produto do setor 2, nos quais os capitalistas e os trabalhadores do setor 1 realizaram o valor de capital variável, e o mais valor por eles produzidos, e que correspondem a 2/9 de todo o valor produto anual, são, no que diz respeito ao valor, o produto de 2/3 de uma jornada de trabalho social transcorrida antes desse ano. Com efeito, a soma do produto social do setor 1 e 2, meios de produção e meios de consumo, é, do ponto de vista de seu valor de uso, em sua forma concreta natural, o produto do trabalho desse ano, mas apenas na medida em que esse próprio trabalho é considerado como trabalho concreto útil, não como dispêndio de força de trabalho, como trabalho que cria valor. E mesmo o primeiro em produto novo. E mesmo o primeiro é somente no sentido de que os meios de produção só se transformam em produto novo no produto desse ano, por meio de trabalho vivo adicionado a eles, que opera sobre eles. Em contrapartida, porém, tampouco o trabalho desse ano teria podido converter-se em produtos sem os meios de produção, que não dependem dele, sem meios de trabalho e materiais de produção. Nota da tradução. Neste ponto, Engels deixou de incluir um trecho do manuscrito 2, páginas 148 a 150. Reproduzimos o texto correspondente no apêndice 10, da página 670. Item 8. Capital constante nos dois setores. Nota da tradução NIA. Acréscimo de Engels. No que diz respeito ao valor produto total de 9.000 libras e as categorias nas quais ele se decompõe, sua análise não oferece uma dificuldade maior que a do valor produto de um capital individual. Ela é antes idêntica a esta última. Aqui, no produto anual total da sociedade, estão contidas 3 jornadas de trabalho sociais de um ano cada uma. A expressão de valor de cada uma dessas jornadas de trabalho é igual a 3.000 libras. Assim, a expressão de valor do produto total é igual a 3 vezes 3.000 libras, que é igual a 9.000 libras. Além disso, anteriormente ao processo de produção de um ano, cujo produto estamos agora analisando, transcorreram as seguintes parcelas desse tempo de trabalho. No setor 1, 4/3 de jornada de trabalho, produto de valor igual a 4.000. E no setor 2, 2/3 de jornada de trabalho, produto de valor igual a 2.000. No total, 2 jornadas de trabalho sociais, cujo produto de valor é igual a 6.000. Assim, 4.000 de constante do setor 1 e 2.000 de constante do setor 2, igual a 6.000 de constante. Figuram como valor dos meios de produção ou valor constante de capital que reaparece no valor produto total da sociedade. Além disso, 1/3 da jornada de trabalho social agregada novamente ao setor 1 é de trabalho necessário, ou trabalho que repõe o valor de capital variável, 1.000, igual à variável do setor 1, e paga o preço do trabalho empregado em 1. Em 2, do mesmo modo, 1/6 da jornada de trabalho social é trabalho necessário com um importe de valor de 500. Portanto, 1.000
libras variáveis do setor 1 mais 500 libras variáveis do setor 2 igual a 1.500 de variáveis. A expressão de valor de meia jornada de trabalho social é a expressão de valor da primeira metade da jornada de trabalho total agregada neste ano, metade que consiste de trabalho necessário. Finalmente, em um terço da jornada de trabalho total com um produto de valor igual a 1.000 é mais trabalho. Em 2, um sexto da jornada de trabalho com um produto de valor de 500 é mais trabalho. Forma no total a outra metade da jornada de trabalho total adicionada. Assim, o mais valor total produzido é igual a 1.000 de mais valor no setor 1 mais 500 de mais valor, que é igual a 1.500 de mais valor. Portanto, parte constante do capital correspondente ao valor produto social é igual a 2 jornadas de trabalho despendidas antes desse processo de produção. Expressão de valor igual a 6.000. Trabalho necessário, que é capital variável, despendido durante o ano. Meia jornada de trabalho despendida na produção anual. Expressão de valor igual a 1.500. Mais trabalho ou mais valor despendido durante o ano. Meia jornada de trabalho despendida na produção anual. Expressão de valor 1.500. Produto de valor do trabalho anual, variável mais valor igual a 3.000. Valor produto total igual a constante mais variável mais valor igual a 9.000. A dificuldade não está, pois, na análise do valor produto social em si mesmo. Ela surge na comparação dos componentes de valor do produto social com seus componentes materiais. A parcela constante de valor que apenas reaparece é igual ao valor da parte desse produto que consiste em meios de produção e está incorporado nessa parte. O novo produto de valor do ano, igual a variável mais valor, é igual ao valor da parte desses produtos que consiste em meios de consumo e está incorporado nele. Porém, com exceções aqui irrelevantes, os meios de produção e os meios de consumo são tipos de mercadoria totalmente distintos, produtos de forma natural ou forma de uso completamente diversas, portanto, também produtos de tipo de trabalho concreto totalmente distintos. Trabalho que emprega máquinas para a produção de meios de subsistência e completamente distinto do trabalho que cria essas máquinas. A jornada de trabalho total anual, cuja expressão de valor é de 3.000 libras, parece ter sido despendida na produção de meios de consumo igual a 3.000 libras, nos quais não aparece nenhuma parcela constante de valor, já que essas 3.000 libras igual a 1.500 de valor variável e 1.500 de mais valor. Só decompõe em valor variável de capital mais valor, só se decompõe em valor variável de capital mais valor. Por outro lado, o valor constante de capital igual a 6.000 reaparece num tipo de produto totalmente distinto dos meios de consumo, a saber, dos meios de produção, ao passo que nenhuma parte da jornada de trabalho social parece ter sido despendida na produção desses novos produtos. Essa jornada inteira de trabalho parece antes consistir unicamente de modos de trabalho que não resultam em meios de produção, mas em meios de consumo. O mistério já foi elucidado. O produto de valor do trabalho anual é igual ao valor produto do setor 2, ao valor total dos novos meios de consumo produzidos. Mas esse valor produto excede em 2/3 a parte do trabalho anual despendida no âmbito da produção dos meios de consumo, setor 2. Apenas 1/3 de trabalho anual foi despendido nessa produção e 2/3 desse trabalho anual foram despendidos para produzir meios de produção, ou seja, no setor 1. O produto de valor geral nesse transcurso de tempo, igual ao valor variável de capital acrescido de mais valor, produzido em 1 é igual ao valor constante de capital de 2, que reaparece em meios de consumo em 2. Eles podem assim trocar-se mutuamente e repor-se em natura. O valor total dos meios de consumo de 2 é, pois, aqui igual à soma do novo produto de valor em 1 mais 2, ou capital constante de 2 mais variável mais valor de 2 igual a capital variável mais valor de 1, mais capital variável mais valor de 2, ou seja, igual à soma do valor novo produzido pelo trabalho anual na forma de variável mais valor. Por outro lado, o valor total dos meios de produção em 1 é igual à soma de valor constante de capital que reaparece sob a forma de meios de produção em 1 e do que reaparece sob a forma de meios de consumo em 2, ou seja, igual à soma de valor constante de capital que reaparece no produto total da sociedade. Esse valor total é igual à expressão de valor de 4/3 da jornada de trabalho anterior ao processo de produção em 1,
e de 2/3 da jornada de trabalho anterior ao processo de produção em 2, ou seja, no total as 2 jornadas de trabalho inteiras. No caso do produto social anual, portanto, a dificuldade está no fato de a parcela constante de valor se representar num tipo de produto, meio de produção, completamente diferente do tipo desse valor novo, variável mais valor, adicionado a essa parte constante de valor, o qual se representa em meio de consumo. Gera-se assim a aparência de que, no que diz respeito ao valor, 2/3 da massa de produtos consumida ressurgem sob uma nova forma, como produto novo, sem que qualquer trabalho tenha sido despendido pela sociedade na sua produção. Isso não ocorre no caso do capital individual. Cada capitalista individual emprega um determinado tipo de trabalho concreto, o qual transforma num produto. Os meios de produção que lhes são peculiares. Nota da tradução. Na versão final, para impressão, lê-se num produto de forma natural determinada. Por exemplo, suponhamos que os capitalistas sejam construtores de máquinas que o capital constante gasto durante o ano seja de 6.000, o variável de 1.500 e o mais valor de 1.500, o produto 9.000. Digamos, fabricado por 18 máquinas, cada uma das quais igual a 500. O produto inteiro existe aqui sob a mesma forma a de máquinas. Se o capitalista produzir vários tipos, cada tipo será calculado separadamente. O produto mercadoria total é o produto do trabalho que foi despendido durante o ano na construção de máquinas da combinação do mesmo tipo concreto de trabalho com os mesmos meios de produção. As diversas partes de valor produto se apresentam assim sob a mesma forma natural, em 12 máquinas, e se encerram em 6.000 de constante, em 3 máquinas, 1.500 de variável, em outras 3 máquinas, 1.500 de mais valor. Neste caso, é evidente que o valor das 12 máquinas é igual a 6.000 de constante, não pelo fato de que nessas 12 máquinas está incorporado apenas o trabalho efetuado antes da construção dessas máquinas, e não o trabalho despendido em construí-las. O valor dos meios de produção para 18 máquinas não se transformou. Por si mesmo, em 12 máquinas, mas o valor dessas 12 máquinas, que consistem de 4.000 de constante, 1.000 de variável e 1.000 de mais valor, é igual ao valor total do valor constante de capital contido nas 18 máquinas. Assim, o construtor de máquinas, para substituir seu capital constante gasto, do qual ele necessita para a reprodução de 18 máquinas novas, tem de vender 12 das 18 máquinas. Em contrapartida, a questão seria inexplicável se o trabalho empregado, ainda que consistindo apenas da construção de máquinas, tivesse como resultado, de um lado, 6 máquinas de 1.500 variável e 1.500 de mais valor, de outro, ferro, cobre, parafusos, correios, etc., no valor de 6.000 constante. Isto é, os meios de produção das máquinas em forma natural, que, como se sabe, não é produzida pelo próprio capitalista construtor de máquinas, mas tem de ser reposta por meio do processo de circulação. E, no entanto, parece à primeira vista que a reprodução do produto social anual se realiza dessa maneira absurda. O produto do capital individual, isto é, de cada fração do capital dotada de vida própria e operante de maneira autônoma, assume uma forma natural qualquer. A única condição é que ele possua efetivamente uma forma de uso, um valor de uso que o caracterize como um elo, apto a circular do mundo das mercadorias. É completamente indiferente e acidental que ele possa reingressar como meio de produção no mesmo processo de produção do qual ele resulta como produto, ou seja, que a parcela do valor produto, na qual se a representa a parte constante do capital, possua uma forma natural sob a qual ele possa efetivamente funcionar, uma vez mais, como capital constante. Caso contrário, essa parcela do valor produto é reconvertida na forma de seus elementos materiais de produção por meio da compra e da venda, e assim o capital constante é reproduzido em sua forma natural, apta a funcionar. É diferente o que ocorre com o produto do capital social total. Todos os elementos materiais da reprodução têm necessariamente de compor, em sua forma natural, partes desse produto. A parte constante de capital consumida só pode ser reposta pela produção total da medida em que, no produto, toda a parte constante de capital que reaparece o faça sob a forma natural de novos meios de produção capazes de funcionar efetivamente como capital constante.
sob o pressuposto da reprodução simples. Portanto, o valor da parte do produto constituída de meios de produção tem de ser igual à parcela constante de valor do capital social. Além disso, o capitalista individualmente considerado e graças ao trabalho novo agregado, produz em seu valor produto apenas seu capital variável acrescido de mais valor, enquanto a parcela constante de valor é transferida ao produto graças ao caráter concreto do trabalho novo agregado. Socialmente considerada, a parte da jornada de trabalho social que cria meios de produção e assim lhes adiciona valor novo, bem como lhes transfere o valor dos meios de produção consumidos para produzi-los, não produz senão capital constante, destinado a repor o capital constante que, tanto em um como em dois, é consumido sob a forma de velhos meios de produção. Ela cria apenas produto destinado a integrar o consumo produtivo. O valor integral desse produto, portanto, não é mais do que o valor que pode funcionar novamente como capital constante, que só pode voltar a adquirir capital constante sob sua forma natural, e por isso não se decompõe considerado socialmente, nem em capital variável, nem em mais valor. Por outro lado, a parte da jornada de trabalho social que produz meios de consumo não produz nenhuma parcela do capital social de reposição, produz apenas produtos destinados, em sua forma natural, a realizar o valor de capital variável e do mais valor em 1 e 2. Quando se fala do modo social de considerar as coisas, ou seja, quando se examina o produto total do ponto de vista social, que engloba tanto a reprodução do capital social como o consumo individual, não se deve incorrer no modo de proceder de Proudhon, imitado da economia burguesa, e examinar a questão como se uma sociedade existindo sob um modo de produção capitalista, uma vez considerada em bloco, como totalidade, perdesse seu caráter histórico-econômico específico. Pelo contrário, nesse caso, temos de lidar com o capitalista coletivo. O capital total aparece como o capital acionário de todos os capitalistas individuais combinados. Essa sociedade por ações tem em comum com muitas outras sociedades por ações o fato de que cada um sabe o que nela coloca, mas não o que dela retira. Item 9. Retrospecto Adam Smith, Stork e Ramsay. Nota da tradução NIA. Acréscimo de Engels. O valor total do produto social é de 9.000 igual a 6.000 de constante, 1.500 de variável e 1.500 de mais valor. Em outras palavras, 6.000. Reproduzem o valor dos meios de produção e 3.000 o dos meios de consumo. O valor da renda social, variável mais valor, não ultrapassa, pois, 1/3 do valor do valor produto total. E é somente pelo importe de valor desse 1/3 que a totalidade dos consumidores, tanto trabalhadores como capitalistas, podem retirar do produto total mercadorias, produtos e incorporá-las ao seu fundo de consumo. Em contrapartida, 6.000 igual a 2/3 do valor produto constituem o valor do capital constante que tem de ser reposto in natura. É necessário, portanto, que meios de produção nesse montante sejam reincorporados ao fundo de produção. É isso que Stork identifica como necessário, mas sem conseguir demonstrá-lo. Citação Stork, Paris, Bonsage, 1824, página 134 a 135 e 150. Notas da tradução. É evidente que o valor do produto anual se distribui em parte em capitais e em parte em lucros, e que cada uma dessas partes do valor do produto anual serve regularmente para adquirir os produtos que a nação requer, tanto para manter seu capital como para repor o fundo de consumo. Os produtos que constituem o capital de uma nação não são consumíveis. Adam Smith, no entanto, institui esse dogma fabuloso no qual até hoje se acredita, e o fez não só na forma já citada. Nota da tradução, conforme página 471 e 74. Segundo a qual todo valor produto social se decompõe em renda, em salário acrescido de mais valor, ou como ele o expressa, em salário mais lucro, juro, mais renda fundiária, mas também na forma ainda mais popular, segundo a qual os consumidores têm de pagar aos produtores, em última instância, o valor produto integral. Esse é, até hoje, um dos lugares comuns mais firmemente estabelecidos, ou antes, verdades eternas da assim chamada ciência da economia política. Isso pode ser ilustrado do seguinte plausível modo.
Suponhamos um artigo qualquer, por exemplo, uma camisa de linho. Primeiramente, o dono da filiação do linho tem de pagar ao agricultor que cultivou o linho o valor total desse último, ou seja, as sementes de linho, os adubos, a forragem para o gado, o trabalho, etc. Além disso, tem de pagar-lhe a parcela de valor que o capital fixo do cultivador, como edifícios, insumos agrícolas, etc., transfere ao produto, ao salário pago na produção do linho, o mais-valor, lucro, renda fundiária, que está contido no linho. Por fim, os custos de frete do linho e de seus locais de produção à oficina de fiação. Em seguida, o tecelão tem de reembolsar ao dono da fiação não só o preço do linho, mas também a parcela do valor da maquinaria, edifícios, etc. Em suma, do capital fixo que é transferido ao linho, além de todos os materiais auxiliares consumidos no processo de fiação, os salários dos fiandeiros, o mais-valor, etc. E a série continua com o branqueador, os custos de transporte do linho acabado e, finalmente, com o fabricante de camisas que o pagou ou que pagou o preço integral a todos os produtores anteriores, os quais, por sua vez, não fizeram mais do que lhe fornecer sua matéria-prima. Em suas mãos ocorre agora uma nova adição de valor, em parte mediante o valor do capital constante, que, sob a forma de meios de trabalho, materiais auxiliares, etc., é consumida na fabricação de camisas. Em parte pelo trabalho despendido nessa fabricação, que agrega o valor do salário dos trabalhadores empregados na fábrica de camisas, acrescido do mais-valor dos fabricantes de camisa. Suponhamos agora que o produto total de camisas custe por fim 100 libras e que esta seja a parcela de todo o valor produto anual gasto em camisas pela sociedade. Os consumidores das camisas pagam as 100 libras, ou seja, o valor de todos os meios de produção contidos nas camisas, assim como do salário acrescido do mais-valor do cultivador de linho, os fiandeiros, do tecelão, do branqueador, do fabricante de camisas e de todos os transportadores. Isso é absolutamente correto. É, na realidade, o que qualquer criança pode ver. Mas então se diz, em seguida, assim ocorre com o valor de todas as demais mercadorias. O correto seria, assim ocorre com o valor de todos os meios de consumo, com o valor da parte do produto social que entra no fundo de consumo, isto é, com a parcela do valor produto social que pode ser gasta como renda. É verdade que a soma do valor de todas essas mercadorias é igual ao valor de todos os meios de produção, partes constantes de capital, nela consumidos, mais o valor criado pelo trabalho recém-adicionado, salários acrescidos de mais-valor. A totalidade dos consumidores pode, portanto, pegar essa soma total de valor, porque, de fato, o valor de cada mercadoria individual se compõe de capital constante mais variável mais valor, e, porém, a soma de valor de todas as mercadorias que entram no fundo de consumo, consideradas em seu máximo, só pode ser igual à parcela de valor do produto social que se decompõe em variável mais valor, isto é, igual ao valor que o trabalho despendido durante o ano adicionou aos meios de produção pré-existentes, ao valor constante de capital. Mas no que diz respeito ao valor constante de capital, vimos que, sendo retirado da massa social de produtos, ele é reposto de duas maneiras. Primeiro, pelo intercâmbio entre os capitalistas de dois que produzem meios de consumo com o capitalista 1, que fabrica os meios de produção necessários para produzir aqueles meios de consumo. E eis aqui a fonte da frase segundo a qual o que para um é capital, para o outro é renda. Mas as coisas não funcionam dessa maneira. As 2.000 libras de constante do setor 2 que existem em meios de consumo por um valor de 2.000 constituem para a classe capitalista 2 valor constante de capital. Eles mesmos não podem, portanto, consumi-lo, embora o produto tenha de ser consumido de acordo com sua forma natural. Por outro lado, as 2.000 libras do setor 1, que é variável mais valor, são o salário e o mais-valor produzidos pelas classes capitalistas e trabalhadora. De 1. Elas existem sob a forma natural de meios de produção de coisas nas quais seu próprio valor não pode ser consumido. Temos aqui, pois, uma soma de valor de 4.000 libras, da qual, tanto antes como depois da troca, uma metade só repõe capital constante e a outra só constitui renda. Nota da tradução. Na versão final para impressão segue-se, dos quais apenas 2.000 podem ser consumidos. Em segundo lugar, porém, o capital constante do setor 1 é reposto in natura, em parte pelo intercâmbio entre capitalistas de 1, em parte pela reposição in natura em cada negócio individual.
A frase segundo a qual o valor produto anual tem, em última instância, de ser pago pelos consumidores só estaria correta se entre os consumidores se encontrassem dois tipos absolutamente distintos, consumidores individuais e consumidores produtivos. Mas que uma parte do produto tenha de ser consumida produtivamente não significa mais do que o fato de que essa parte tem de funcionar como capital e que não pode ser consumida como renda. Se dividirmos o valor do produto total igual a 9.000 em 6.000 de capital constante, 1.500 de variável e 1.500 de mais valor, e considerarmos as 3.000 variável de mais valor unicamente em sua qualidade de renda, parece inversamente que o capital variável desaparece e que o capital considerado socialmente consiste apenas de capital constante, pois o que originariamente aparecia como 1.500 de variável decompõe-se numa parte de renda social em salário, renda da classe trabalhadora, com o que desapareceu seu caráter de capital. Essa é, de fato, a conclusão a que chega Ramsay. Segundo ele, o capital considerado socialmente compõe-se apenas de capital fixo, mas por capital fixo ele entende o capital constante, a massa de valor formada por meios de produção, seja estes meios de trabalho ou material de trabalho como matéria-prima, produto semi-elaborado, material auxiliar, etc. O capital variável ele chama de circulante. Nota da tradução. Cita. O capital circulante consiste apenas de meios de subsistência e de outros artigos em primeira necessidade, adiantados aos trabalhadores antes de completado o produto do seu trabalho. Unicamente o capital fixo, não o circulante, é propriamente falando, uma fonte de riqueza nacional. O capital circulante não é um agente direto na produção, tampouco de forma alguma essencial para esta última, mas meramente um expediente que se tornou necessário devido à pobreza deplorável da massa do povo. Apenas o capital fixo constitui um elemento do custo de produção do ponto de vista nacional. Nota da tradução. Ramsay explica da seguinte forma o capital fixo pelo qual ele entende o capital constante. Página 59, citação. O espaço de tempo durante o qual toda a porção de produto desse trabalho existiu como capital fixo, numa forma sob a qual, embora ela ajude a produzir a mercadoria futura, não serve à manutenção dos trabalhadores. Aqui se pode ver uma vez mais o dano causado por Adam Smith ao submergir a diferença entre capital constante e variável na diferença entre capital fixo e capital circulante. O capital constante de Ramsay consiste de meios de trabalho e seu capital circulante de meios de subsistência. Ambos são mercadorias de dado valor. Uns são tão incapazes de produzir mais valor quanto os outros.